Olá pessoal, eu me chamo Pedro e tenho 45 anos. Eu nunca fui de acreditar muito em sorte ou destino. Sempre achei que a vida era uma sequência de lutas, uma batalha diária onde quem vence é quem aguenta mais. Meu nome é Pedro, tenho 45 anos e poderia resumir minha trajetória em uma palavra: sobrevivência. Nasci e cresci numa cidadezinha no interior de Goiás. Filho de agricultores humildes, aprendi desde pequeno a trabalhar com a enxada na mão e o sol queimando a pele. Meus pais sempre foram exemplo de honestidade e dignidade, mas nunca tiveram condições de me oferecer uma vida confortável ou mesmo oportunidades de estudo. Com 12 anos, já ajudava meu pai na lavoura e, aos 17, saí de casa em busca de um futuro melhor. O tempo passou, me casei, tive 2 filhos e, como muitos brasileiros, mergulhei de cabeça na luta para sustentar minha família. Trabalhei como pedreiro, servente, segurança de boate, até motorista de aplicativo fui, mas a vida não deu trégua. Perdi o emprego fixo durante a pandemia, e de lá para cá as contas só aumentaram. Água, luz, aluguel e os malditos empréstimos. Um atrás do outro, na esperança de reorganizar minha vida, mas só afundei ainda mais. Hoje, moro de favor nos fundos da casa de um amigo. Divido um quartinho apertado com minhas 2 crianças e minha esposa, que trabalha como diarista. Já pensei em desistir várias vezes, confesso. Mas quando olho nos olhos dos meus filhos, sinto um fio de esperança que me impede de entregar os pontos. Eles são tudo para mim. Foi num desses dias difíceis que aconteceu algo que jamais poderia imaginar. Estava trabalhando numa feira de artesanato na cidade de Goiânia, onde ajudo a carregar barracas e montar estruturas em troca de alguns trocados. Acordo sempre antes do sol nascer, pego a bicicleta velha, com o pneu furado e sigo pedalando pelas ruas ainda escuras da cidade. O cansaço era tanto que às vezes eu nem percebia quem passava ao meu lado. Mas naquele dia, um movimento inusitado chamou minha atenção. Estavam montando um palco na praça central da cidade. O corre-corre era diferente, muita gente mexendo em fios, caixas de som, holofotes, e eu, curioso, perguntei para um rapaz o que estava acontecendo. Hoje vai ter show, amigo. Amado Batista vai cantar aqui. Quase deixei a bicicleta cair no chão. Não podia acreditar. Amado Batista. Meu ídolo de infância, o homem que embalou minhas noites tristes e me fez acreditar, ainda que por segundos, que o amor vale a pena. Lembro bem de quando, aos 15 anos, peguei um radinho velho emprestado do vizinho e passei horas ouvindo Princesa no volume mais baixo, para não acordar meus pais. Aquela música parecia falar diretamente comigo, como se cada palavra fosse escrita para minha alma machucada. E ali estava eu, anos depois, no mesmo chão de Goiás, na mesma vida de luta, mas com uma novidade: o homem que tantas vezes admirei estava a poucos metros de mim. Passei o dia trabalhando na montagem das estruturas, puxando cabos, levantando grades de proteção e, claro, sempre com um olho no palco. A ansiedade foi tomando conta. O show seria naquela noite e, mesmo exausto, eu queria dar um jeito de assistir, nem que fosse escondido, atrás das lonas. Quando o dia foi chegando ao fim, a praça ficou lotada. Gente de todas as idades, famílias inteiras com cadeiras de praia, vendedores ambulantes disputando espaço com crianças correndo de um lado para o outro. O cheiro de pipoca e churros misturava-se ao calor abafado da noite goiana. Sem dinheiro para comprar ingresso, me esgueirei pelo canto do palco. Já conhecia bem os caminhos por ali, graças ao trabalho. Fiquei perto de uma pilha de caixas de som, de onde podia ver perfeitamente a lateral do palco. Não demorou muito e ele apareceu. Amado Batista. O público foi ao delírio, gritos histéricos e aplausos tomaram conta da praça. E eu, ali, parado, com os olhos marejados. Não sei explicar o que senti naquele momento. Era como se, por alguns minutos, eu esquecesse todas as contas atrasadas, a geladeira vazia, as noites sem sono. Era só eu, minha admiração e aquela música que embalava as lembranças de uma vida inteira. Ele começou a cantar, e cada verso parecia mais forte que o anterior. Eu sabia todas as letras de cor. Quando ele puxou o meu ex-amor, quase não consegui conter as lágrimas. Senti uma dor gostosa no peito, uma mistura de tristeza com esperança, como quem sabe que a vida foi dura, mas que ainda há beleza nela. O show seguiu maravilhoso, e eu nem percebi o tempo passar. Quando acabou, todos começaram a se dispersar, mas eu continuei ali, parado, olhando pro palco, como quem não quer que aquele momento termine nunca. Foi então que algo inusitado aconteceu. Enquanto os técnicos desmontavam os equipamentos, percebi um movimento diferente no camarim improvisado atrás do palco. Vi algumas pessoas entrando e saindo, até que, de repente, Amado Batista apareceu,
cercado por seguranças e membros da equipe. Ele estava indo embora. Sem pensar, impulsionado por uma coragem que nem sei de onde tirei, me aproximei. Não queria perder a chance de pelo menos dar um boa noite ou, quem sabe, um aperto de mão. Amado! Gritei, com a voz embargada. Ele virou, olhou na minha direção e, num gesto que jamais esquecerei, sorriu. Boa noite, amigo. Meu coração quase parou. Aproximei-me mais um pouco e, antes que os seguranças me barrassem, ele próprio levantou a mão, pedindo que me deixassem passar. Pode vir, disse, com aquele jeito simples que sempre admirei. E eu fui. Fiquei frente a frente com o homem que tantas vezes ouvi nas rádios e que, de certa forma, sempre me acompanhou nas horas mais difíceis. Amado, comecei, mas a voz falhou. Sou seu fã há muitos anos. Nem sei explicar o quanto suas músicas significam para mim. Ele sorriu novamente e colocou a mão no meu ombro. Que bom ouvir isso, meu amigo. E qual é o seu nome? Pedro. Me chamo Pedro. E, sem saber porquê, comecei a falar. Falei da minha vida, das dificuldades, das contas atrasadas, da vergonha que sentia por não conseguir dar uma vida melhor para minha família, das noites insones pensando em como sair daquele buraco. Enquanto eu falava, ele me ouvia com atenção, sem pressa nenhuma. Olhava nos meus olhos como quem realmente se importava. Quando terminei, envergonhado, abaixei a cabeça. Me desculpe, nem sei por que estou contando tudo isso. Amado respirou fundo, visivelmente emocionado. Não precisa se desculpar, Pedro. A vida é dura mesmo. E sabe de uma coisa? Você é um guerreiro. Aquelas palavras, vindas dele, me fizeram sentir uma dignidade que há muito tempo eu não sentia. Não era só um elogio, era um reconhecimento, um abraço invisível naquela alma cansada que há tanto não encontrava um alívio. Pedro, ele continuou, amanhã, antes de eu ir embora da cidade, quero te encontrar de novo. Tenho uma ideia. Fiquei sem entender, mas concordei, claro. Ele anotou meu número num papel, deu um último aperto de mão e entrou no carro. E eu fiquei ali, parado na praça vazia, olhando pro nada, sem saber se aquilo tinha sido real ou só um sonho. Mas mal sabia eu que aquele seria o início do capítulo mais surpreendente da minha vida. Passei a noite em claro. A cabeça a mil, o coração disparado, como há muito tempo eu não sentia. Deitado naquele colchão velho, no quartinho apertado onde moro com minha família, eu olhava pro teto e me perguntava, será que aquilo tinha mesmo acontecido? Será que eu, Pedro, um homem simples, endividado, que mal tinha dinheiro para colocar comida na mesa, tinha mesmo conversado com o amado Batista? Minha esposa, Maria, percebeu minha inquietação e perguntou, o que foi, Pedro? Tá tudo bem? Olhei para ela, com aquele olhar que mistura esperança e medo. Acho que aconteceu uma coisa incrível, Maria, nem sei se acredito. E contei tudo, desde o momento que vi o palco sendo montado, até o instante em que Amado anotou meu número de telefone. Ela me abraçou, com aquele carinho de quem sempre esteve ao meu lado, nos piores e nos poucos melhores momentos. Deus é bom, Pedro. Ele tá vendo sua luta. Mas, no fundo, confesso que temi que fosse só mais uma ilusão, uma dessas coisas que acontecem na vida dos outros, mas nunca na nossa. Na manhã seguinte, acordei com o barulho do celular. Tremendo, peguei o aparelho e vi o número desconhecido. Por um segundo, pensei em não atender, mas a curiosidade falou mais alto. Alô? Atendi, com a voz trêmula. Pedro, aqui é o amado Batista. Meu Deus, era ele. Na hora, me levantei da cama como se tivesse levado um choque. Seu amado, meu Deus, bom dia. Eu nem sei o que dizer. Ele riu do outro lado, com aquela voz serena que tantas vezes ouvi nos discos e rádios da vida. Pedro, bom dia. Eu queria te encontrar hoje, pode ser? Claro. Quando e onde o senhor quiser. Ele me passou o endereço de um hotel famoso no centro da cidade. Marcamos para dali a 2 horas. Desliguei o telefone e fiquei parado, segurando o aparelho, sem acreditar. Maria, que ouvia tudo, se aproximou, segurou minhas mãos e com os olhos cheios de lágrimas, disse: Vai, Pedro, vai com Deus. Me arrumei com o melhor que tinha, uma camisa social azul, já meio desbotada, uma calça de ensurrada e o único par de sapatos que restava, com o couro já rachado. Passei um pente no cabelo, olhei no espelho e, por um instante, me senti um homem digno. Aquele que eu sempre quis ser. Peguei minha bicicleta e pedalei até o centro da cidade. Cada pedalada parecia mais leve, como se naquele dia o mundo estivesse mais generoso comigo. Cheguei ao hotel,
Um prédio imponente, com fachada espelhada. Fiquei meio sem jeito de entrar, mas criei coragem e fui até a recepção. Bom dia, eu vim encontrar o Sr. Amado Batista. A recepcionista, muito educada, sorriu. Pode subir, ele está esperando o senhor no restaurante do hotel, no 3º andar. Peguei o elevador, uma coisa que raramente faço. Minha vida se passa mais entre ruas poeirentas e calçadas quebradas do que em lugares assim, chiques e perfumados. Quando a porta abriu, lá estava ele, sentado numa mesa de canto, com vista para a cidade, tomando um café e mexendo no celular. Me aproximei, e ele logo levantou-se, abriu um sorriso e me cumprimentou com um abraço sincero. Pedro! Que bom que veio! Seu Amado, é uma honra, nem sei se acredito que tô aqui. Ele me convidou para sentar, pediu um café para mim também e, depois de algumas palavras de cortesia, foi direto ao ponto. Pedro, ontem, ouvindo a sua história, fiquei pensando a noite toda. Você me emocionou, sabia? Porque eu vim de uma vida parecida com a sua. Sou filho de uma família humilde, de trabalhadores que nunca tiveram nada fácil. E sei bem o que é passar necessidade. Eu apenas ouvia, com os olhos fixos naquele homem que, mesmo sendo famoso, milionário, parecia falar comigo de igual para igual. A sua garra, a sua honestidade, me tocaram profundamente. E eu queria te ajudar, Pedro. Senti um nó na garganta. Seu Amado, só de ter me ouvido ontem, o senhor já me ajudou demais, nem sei como agradecer. Ele sorriu e balançou a cabeça. Não, Pedro, eu tô falando sério. Quero mesmo te ajudar. Ele puxou uma pasta que estava ao lado da cadeira, abriu e tirou de dentro dela uma folha com anotações. Me conta, Pedro, como estão suas dívidas? Baixei a cabeça, envergonhado. São muitas, nem sei, perdi as contas. Tem a dívida do aluguel atrasado, os empréstimos no banco, as contas de água, luz, e ainda tem a bicicleta para pagar. Tô devendo mais de 30 mil reais, e para quem não tem nem 100 reais no bolso, isso é uma fortuna. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, pensativo. E como tá a sua casa? Suspirei, apertando os olhos para segurar as lágrimas. Nem casa eu tenho, seu Amado. Moro de favor, num quartinho, nos fundos da casa de um amigo. Divido espaço com minha esposa e meus 2 filhos. É apertado, sem conforto, mas é o que conseguimos. Ele respirou fundo, com uma expressão que misturava tristeza e indignação. Pedro, ninguém merece viver assim. Você é um homem trabalhador, honesto. Não merece essa vida de sofrimento. Eu não sabia onde enfiar a cara. Ao mesmo tempo, sentia uma emoção tão grande, uma vontade de chorar ali mesmo, de soluçar, de abraçar aquele homem que me tratava com tanto respeito. Ele então colocou a mão sobre a minha. Pedro, eu vou pagar todas as suas dívidas. Levantei os olhos, incrédulo. Como assim, seu Amado? Isso mesmo. Vou quitar todas as suas pendências. Quero que você tenha um recomeço. Quero que sua família tenha dignidade. Além disso, ele fez uma pausa. Vou te dar uma casa. Aquele momento foi como um raio caindo sobre mim. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Comecei a chorar, sem conseguir segurar. Seu Amado, o senhor tá brincando, não pode. Ele sorriu, emocionado também. Não tô brincando, Pedro. Eu sei o que é passar fome, sei o que é não ter onde morar. E sei que, quando alguém estende a mão, pode mudar a vida de uma família inteira. E eu quero fazer isso por você. Eu levantei da cadeira, fui até ele e o abracei forte, como quem abraça um irmão, um anjo, sei lá, nem sei explicar. Muito obrigado, repetia, como um disco arranhado, sem conseguir dizer mais nada. Ele esperou eu me acalmar e, com aquela calma impressionante, explicou. Já falei com minha equipe, Pedro. Eles vão entrar em contato com você ainda hoje. Vão pegar todas as informações das suas dívidas, dos seus documentos, tudo. E já estou vendo uma casa para você e sua família. Quero que vocês tenham um lar digno, um lugar onde seus filhos possam crescer em paz. Eu apenas assentia, entre lágrimas. E mais, ele completou, com um sorriso, um carro novo. Para você trabalhar, levar seus filhos para a escola, ter mais conforto. Ali eu desabei de vez. Chorei como criança. Seu Amado, eu nem sei dirigir, só tenho a bicicleta. Ele riu, com aquele jeito simples. Então vai tirar sua habilitação, Pedro. Vou pagar também. Eu não tinha mais forças nem para agradecer. Ele me deu um último abraço e disse: vai para casa agora, conta para sua esposa e para os seus filhos. Eles precisam saber que a vida de vocês vai mudar. Saí do hotel meio atordoado,
andando devagar, sem acreditar no que tinha acabado de acontecer. Fui até a praça, sentei num banco e fiquei ali, olhando para o céu, agradecendo a Deus, pensando na vida, tentando entender o que tinha feito para merecer tamanha bênção. E, no meio daquela confusão de pensamentos, entendi uma coisa. Às vezes, quando a gente acha que está tudo perdido, que não tem mais saída, Deus envia um anjo, um instrumento, para mudar tudo. Naquele dia, o meu anjo se chamava Amado Batista. Voltei para casa como quem flutua. Nem sei como pedalei, as pernas mal obedeciam, a cabeça então, parecia solta no ar, vagando, sem saber onde se apoiar. Quando dobrei a esquina da nossa rua e vi aquele barraco simples, apertado, com as paredes descascadas e a lona preta remendada cobrindo o telhado, senti um nó na garganta. Por tantos anos, aquela tinha sido a nossa fortaleza, o nosso abrigo. Ainda que frágil e sem conforto, foi ali que eu e Maria criamos nossos 2 filhos, enfrentamos os temporais, os verões escaldantes e, principalmente, as dificuldades financeiras que nunca nos deram trégua. Encostei a bicicleta, respirei fundo e entrei. Maria estava sentada na cama, dobrando umas roupas enquanto as crianças brincavam no chão de cimento batido. Assim que me viu, percebeu meu estado. Eu devia estar pálido, com os olhos ainda vermelhos de tanto chorar. Pedro, o que foi? Tá tudo bem? Perguntou, largando as roupas e vindo até mim, aflita. Chamei ela para sentar, abracei forte, e aí, não consegui segurar. Chorei. Chorei como há muito tempo não chorava. Ela me apertava nos braços, sem entender nada, enquanto as crianças pararam a brincadeira, olhando assustadas. Depois de um tempo, consegui balbuciar. Maria, nossa vida vai mudar. Ela franziu a testa, confusa. Como assim, Pedro? O que aconteceu? E então contei, nos mínimos detalhes, cada palavra que Amado Batista disse naquela manhã, cada gesto, cada promessa. Falei da casa, do carro, das dívidas que seriam pagas, tudo. Ela me ouvia com os olhos arregalados, as mãos tremendo, até que, num rompante, me abraçou forte e começou a chorar junto comigo. Graças a Deus, repetia, entre soluços. Nossos filhos, sem entender direito, se aproximaram. A mais velha, Luana, de 8 anos, perguntou: Papai, a gente vai mudar de casa? Olhei para ela, acariciei seus cabelos e disse: Sim, filha, a gente vai ter uma casa de verdade. Um lar só nosso. Ela sorriu, e meu coração quase não aguentou tanta emoção. Ainda naquela tarde, o telefone tocou. Era um dos assessores do Amado. Boa tarde, Sr. Pedro. Aqui é o Henrique, da equipe do Amado Batista. Ele pediu para agilizar tudo com o senhor. Tive que me segurar para não chorar de novo. Ele foi direto, pediu a relação completa das minhas dívidas, os comprovantes, os contratos. Também solicitou cópias dos meus documentos e da minha esposa. Tudo para formalizar o pagamento das pendências. Expliquei que nem todos os papéis eu tinha ali comigo, que alguns estavam na casa de parentes ou guardados há anos. Sem problema, Sr. Pedro. O importante é o senhor ir reunindo tudo. E mais, o Amado também pediu para avisar que já tem algumas opções de casas para vocês visitarem. O quê? Já? Já sim. Ele quer resolver isso o mais rápido possível. Disse que quer que o senhor e sua família passem o Natal na casa nova. Olhei para o calendário na parede. Faltavam pouco mais de 2 meses para o Natal. Aquilo me desmontou. Nunca mesmo, tínhamos passado um Natal digno. Sempre improvisávamos, uma ceia simples, às vezes só com pão e café, outras vezes nem isso. E agora, a possibilidade de celebrar numa casa nossa, era demais para o meu coração. Os dias seguintes foram de correria. Fui atrás de papelada, procurei os credores, expliquei que minhas dívidas seriam quitadas. Muitos nem acreditaram, outros até zombaram. Tá achando que é assim? Um milagre. E eu, com a dignidade ferida, mas firme, respondia: é sim. Um milagre chamado Amado Batista. Minha esposa, Maria, me ajudava em tudo. Andávamos de um lado para o outro, de ônibus, de bicicleta, a pé. Mas pela primeira vez, não reclamávamos do cansaço. Pelo contrário, a cada passo, sentíamos que estávamos mais próximos da nossa vitória. As crianças também perceberam a mudança no ar. Passaram a brincar com mais alegria, mais leveza. Luana começou até a desenhar nossa futura casa. Vai ter um quarto só para mim? Perguntou, empolgada. Vai sim, minha filha. Você e seu irmão terão um quarto só de vocês. Ela pulou de alegria. Alguns dias depois, recebi outra ligação da equipe do Amado.
Senhor Pedro, temos 3 casas para o senhor visitar. Pode ser amanhã? Claro que sim. O ponto de encontro seria na imobiliária, no centro da cidade. No dia seguinte, bem cedo, saí com Maria e as crianças, todos arrumadinhos. Nunca tínhamos entrado numa imobiliária antes. Sempre olhávamos as casas boas pelas vitrines e seguíamos em frente, sabendo que aquilo não era pra gente. Mas, naquele dia, era diferente. Nos receberam com muito respeito e nos levaram até o carro da empresa. Vamos visitar os imóveis, disse o corretor, simpático. A primeira casa ficava num bairro tranquilo, com ruas asfaltadas e casas bem cuidadas. Assim que paramos em frente, meu coração já disparou. Era simples, mas linda. 2 quartos, sala, cozinha e um quintal enorme, com espaço até para plantar umas hortaliças, coisa que eu sempre sonhei. Entramos, e as crianças já correram, explorando cada canto. Papai, tem um banheiro só nosso! Gritou o mais novo, o Lucas. Eu e Maria nos olhamos, emocionados. A segunda casa era um pouco maior, mas mais afastada da cidade. Já a terceira ficava perto da escola das crianças. O corretor, percebendo nossa indecisão, sugeriu: fiquem à vontade. O amado pediu para escolherem com o coração. Maria me puxou de canto e disse: Pedro, a primeira casa, me senti tão bem lá, parecia que era feita para nós. Eu concordei. Então é essa. O corretor sorriu e fez uma ligação. Senhor amado, a família do Pedro escolheu a primeira casa. Do outro lado, dava para ouvir a resposta animada. Ótimo! Fechem negócio. E diga a eles que amanhã entrego a chave pessoalmente. Meu Deus, ele mesmo viria. No dia seguinte, arrumamos a casa, preparamos as crianças e fomos até o endereço da nossa futura moradia. Quando chegamos, lá estava ele, Amado Batista, com aquele sorriso acolhedor, parado na calçada, com um envelope na mão. Assim que nos viu, veio até nós, abraçou a mim e a Maria, afagou a cabeça dos nossos filhos e, emocionado, disse: Pedro, Maria, está a chave da casa de vocês. Que Deus abençoe muito este lar. Ele me entregou o chaveiro com a chave reluzente, e eu, sem conter as lágrimas, abracei aquele homem de novo, como quem abraça a própria esperança. Seu amado, eu nem sei o que dizer. Ele sorriu. Não precisa dizer nada, Pedro. Só seja feliz. Depois se abaixou e falou com as crianças. E vocês, cuidem bem desse lar, viu? Ele é muito especial. Elas assentiram, sorrindo. Então ele tirou outro envelope do bolso. Ah, quase esqueço. Aqui estão os documentos do carro. Está estacionado ali na frente. Olhei e vi um carro novinho, reluzente, branco, estacionado na frente da nossa nova casa. Meus joelhos fraquejaram. Tive que me apoiar na parede para não cair. Seu amado, o Senhor é um anjo. Ele riu, meio sem jeito. Só um homem que sabe o quanto é difícil essa vida, Pedro, e que acredita que ajudar o próximo é o mínimo que podemos fazer. Nos despedimos com mais abraços, mais lágrimas, e, quando ele foi embora, ficamos ali, parados na frente da nossa nova casa, olhando pro carro, pros filhos correndo no quintal, sem acreditar que, em tão pouco tempo, nossa vida tinha virado de cabeça para baixo, ou melhor, tinha finalmente entrado nos eixos. E foi ali, naquele momento, que eu percebi, o recomeço já tinha começado. Naquele dia, quando cruzamos o portão da nossa nova casa pela primeira vez, eu senti algo que há anos não experimentava. Paz. Uma paz que invadia o peito, aquecia o coração e fazia a alma sorrir. Maria caminhava ao meu lado, apertando forte minha mão, e nossos filhos corriam, rindo, explorando cada cantinho daquele espaço que agora era nosso. Luana entrou primeiro no quarto e, encantada, pulou em cima da cama, que ainda estava protegida por um plástico novo. É nossa, papai? Perguntou, com os olhinhos brilhando. É sim, minha filha, tudo isso é nosso. Maria se emocionou e abraçou a menina, enquanto Lucas, nosso caçula, corria pelo quintal, gritando de felicidade. O menino até se ajoelhou na grama, coisa que nunca tinha visto de perto, e ficou passando as mãozinhas pelo verde como se fosse mágica. Naquele instante, eu sentei no batente da porta da cozinha e respirei fundo. Olhei em volta, admirando cada parede, cada detalhe, o piso de cerâmica simples, mas limpo, as janelas de madeira com vidros, a pia instalada corretamente, sem aquelas goteiras e canos improvisados que tínhamos na casa antiga. Maria se aproximou e, com a voz embargada, disse: Pedro, é um sonho. Não, Maria, é a nossa nova realidade. Ela sorriu, e nos abraçamos, sentindo que, a partir dali,
nada mais seria como antes. Os dias seguintes foram de muita alegria, mas também de muito trabalho. Tivemos que organizar a mudança, arrumar os móveis doados que chegaram pouco tempo depois, presentes enviados pela equipe do Amado Batista, que fez questão de mobiliar a casa inteira. Não quero que falte nada, ele havia dito, com aquele jeito simples e generoso. E não faltou mesmo. Chegaram sofá, cama, guarda-roupa, fogão, geladeira, tudo novinho. Até uma televisão grande, daquelas que eu só via nas lojas quando passava pela vitrine. As crianças ficaram maravilhadas quando viram o quarto delas. 2 camas, uma para cada um, com lençóis coloridos e brinquedos espalhados. Papai, agora eu tenho um travesseiro só meu, gritou Luana, abraçando a almofada estampada de flores. Eu me ajoelhei ao lado dela e disse: tem sim, filha, e sempre terá. Com o carro novo, nossa vida também mudou radicalmente. Antes, eu tinha que sair de casa de madrugada para pegar bicicleta e fazer o longo percurso até o centro, onde arrumava uns bicos como servente, pedreiro ou carregador. Agora, podia levar Maria no mercado, buscar as crianças na escola e, principalmente, comecei a sonhar em trabalhar como motorista de aplicativo. Pedro, você tem carteira? Perguntou Henrique, o assessor do Amado, num dia que veio nos visitar. Tenho sim, tirei há uns anos, mas nunca pude ter um carro. Agora pode. E se quiser, podemos te ajudar a fazer o cadastro nos aplicativos. Fiquei sem palavras. Nem nos meus melhores sonhos imaginei que um dia estaria ali, com um carro próprio, sendo orientado a iniciar uma nova profissão. As notícias sobre nossa história logo começaram a se espalhar pela vizinhança. Amigos, parentes, até conhecidos que eu nem falava direito, começaram a aparecer para nos parabenizar. Pedro, você merece, homem de bem, trabalhador, diziam. Outros olhavam com desconfiança, como quem não acreditava que algo assim poderia acontecer com alguém como eu, tão desacreditado, tão esquecido. Mas eu já não me importava com isso. Estava focado em aproveitar essa nova chance, em construir uma vida mais digna para minha família. E a Maria, Maria. Ela parecia outra pessoa. Mais leve, mais sorridente, cheia de planos. Pedro, agora podemos até pensar em colocar as crianças num curso de reforço, e quem sabe até fazer aquela horta no quintal. Pode plantar o que quiser, Maria, esse quintal é seu. E ela já começou a preparar a terra, com a ajuda das crianças, plantando alface, coentro, cheiro verde. Todos os dias, eles regavam as mudinhas e esperavam ansiosos pelo crescimento. Certo dia, voltando do mercado com Maria, recebemos uma ligação inesperada. Era o próprio Amado. Pedro, como está a família? Seu Amado. Estamos muito bem, graças ao Senhor e ao bom Deus. Ele riu. Fico feliz, Pedro. Só liguei para dizer que estou organizando um show aqui na cidade, mês que vem. Quero que você e sua família sejam meus convidados especiais. Não aceito não como resposta. Fiquei sem reação. O senhor está falando sério? Mais sério impossível. Quero vocês lá, na primeira fila. E depois, quero que subam no palco comigo. O povo precisa ver sua história, Pedro. Olhei para Maria, que arregalou os olhos, incrédula. Claro, seu Amado, estaremos lá. Desliguei e me sentei, ainda sem acreditar. Maria, ele quer a gente no show, na primeira fila, e no palco. Ela levou a mão à boca, emocionada. Meu Deus! Pedro, quem diria, hein? Nos abraçamos de novo, e eu percebi que aquele ciclo de dor e sofrimento estava, aos poucos, sendo substituído por um ciclo de esperança e gratidão. Os preparativos para o show começaram. Henrique, o assessor, enviou os convites e disse que, além da nossa família, outras pessoas ajudadas pelo Amado também estariam presentes. É um evento beneficente, Pedro. Ele quer arrecadar fundos para ajudar outras famílias, como ajudou vocês. Achei aquilo lindo. Afinal, se tem uma coisa que aprendi com tudo isso é que a gente só é verdadeiramente feliz quando consegue ajudar o próximo. Maria, animada, foi ao centro da cidade comprar roupas novas para todos nós, mais um presente da equipe do Amado. Pedro, olha só que vestido lindo para Luana, disse, mostrando um modelinho florido. E pegou também uma camisa social para mim, dessas que eu nunca tive, e um sapatinho pro Lucas. Quando chegamos em casa e mostrei as roupas para as crianças, elas ficaram radiantes. Agora eu tô chique, papai, disse Lucas, desfilando pela sala. Eu ri, emocionado, e agradeci a Deus, mais uma vez, por tudo aquilo. Na noite do show, o clima era de pura alegria. Chegamos ao local, uma arena enorme, cheia de luzes, palco montado,
músicos afinando os instrumentos, e aquela multidão aguardando ansiosa. Henrique nos recebeu na entrada e nos levou até a área VIP, bem pertinho do palco. O Amado já tá chegando, e quer vocês lá com ele no final do show. As crianças estavam maravilhadas com tudo, as luzes, o som, os fãs gritando. Quando Amado entrou no palco, a multidão veio abaixo. Ele começou cantando os clássicos, emocionando a todos com sua voz inconfundível. E eu ali, segurando a mão da Maria, com os olhos cheios d'água, pensando em como a vida é surpreendente. Depois de algumas músicas, ele parou, olhou para a plateia e disse: "Boa noite, minha gente. Hoje é um dia muito especial. Além de cantar para vocês, quero apresentar uma família que me ensinou o verdadeiro significado da superação e da esperança." De repente, os holofotes se voltaram para nós. "Pedro, Maria, venham aqui." Fiquei paralisado, mas Henrique me cutucou. "Vai, Pedro. É sua vez." Subimos no palco, com o coração a mil, as crianças agarradas em nós. Amado nos abraçou e, com o microfone, contou nossa história para todos ali presentes. Esse homem trabalhador e sua família viviam em condições muito difíceis, mas hoje estão aqui, mostrando para todos que é possível vencer, com fé, dignidade e, com um pouco de ajuda também. O público aplaudiu de pé. Maria chorava, as crianças sorrindo, e eu nem conseguia falar direito, só agradecia. "Obrigado, seu Amado, obrigado por tudo." Consegui balbuciar. Ele me abraçou e falou: "Pedro, eu só plantei uma semente, mas quem vai fazer essa árvore crescer são vocês." E naquele instante, olhando para aquela multidão, para minha família, percebi que ele estava certo. Nossa história não acabava ali. Pelo contrário, ela estava apenas começando. Depois daquela noite mágica no show do Amado Batista, eu confesso, demorei a acreditar que tudo aquilo tinha mesmo acontecido. Durante dias, Maria e eu revíamos os vídeos, olhávamos as fotos no celular, e as crianças ficavam contando para os coleguinhas da escola como tinham subido no palco e abraçado o cantor que, até então, só conhecíamos da televisão e do rádio. Mas a vida seguia, e com ela vieram novas responsabilidades. Agora, com a casa nova e o carro na garagem, não dava mais para simplesmente aceitar qualquer bico. Era hora de dar um passo adiante, de buscar algo que garantisse estabilidade para mim e, principalmente, segurança para minha família. Henrique, o assessor do Amado, não demorou a me ligar novamente. "Pedro, já fez seu cadastro no aplicativo?" "Ainda não, Henrique. Tô meio perdido com tanta coisa." "Fica tranquilo. Eu vou aí na sua casa amanhã e te ajudo." E ele foi mesmo. No dia seguinte, chegou cedinho, tomou um café conosco e, com toda a paciência do mundo, me ensinou a usar o celular de uma maneira que eu nem sabia que existia. Aplicativos de transporte, mapa, chamada de corrida. "Pedro, isso aqui é oportunidade. Você vai poder trabalhar, fazer seu horário e, o mais importante, ficar mais perto da sua família." Eu escutava atentamente, ansioso e ao mesmo tempo com medo. Nunca tinha mexido com essas tecnologias, mas Henrique me deu confiança. "E outra coisa, Pedro, se precisar, o Amado disse que banca um curso de qualificação para você." Eu me emocionei de novo. Aquela ajuda parecia não ter fim. "Agradece muito ele por mim, Henrique, de coração." "Pode deixar, Pedro. Mas ele sempre diz que não quer agradecimento, só quer ver vocês bem." Os primeiros dias como motorista foram um desafio. Pegava o carro, ajustava o aplicativo e saía para fazer corridas pela cidade. Cada cliente que entrava no carro eu tratava com respeito e educação. Aprendi que, mais do que dirigir, eu precisava acolher as pessoas, ouvir histórias, sorrir. E o mais impressionante, muitos passageiros me reconheciam. "Ei, você não é o Pedro, do show do Amado Batista?" Eu ria, sem jeito. "Sou sim, graças a ele, hoje tô aqui, trabalhando." "Parabéns, cara. Sua história inspirou muita gente." Esses elogios me enchiam de força para continuar, mesmo quando o dia era puxado e o corpo cansava. Em casa, Maria também se transformou. Agora, além da horta que cuidava com tanto carinho, ela começou a vender temperos naturais para a vizinhança. Aquelas mudas que plantamos logo no início cresceram rápido, e ela fazia kits de cheiro verde, coentro, hortelã. "Pedro, olha só, vendi mais 3 kits hoje", dizia, toda feliz, enquanto separava os maços com uma fita de cetim. Eu sorria, orgulhoso. Aquela mulher guerreira, que nunca desistiu mesmo nos momentos mais difíceis, agora tinha chance de prosperar. "Tá vendo, Maria? A vida está sorrindo para nós." Ela me abraçava e respondia: "A gente merecia, Pedro,
depois de tanta luta. As crianças também estavam vivendo uma nova fase. Luana começou a participar de aulas de reforço escolar que a escola indicou, e Lucas entrou na escolinha de futebol do bairro. Papai, quando eu crescer, quero ser jogador, igual o Neymar. Eu ria. Vai ser sim, filho. Se quiser, vai ser. E no fundo do meu coração, eu sabia que, pela primeira vez, eles tinham a chance de sonhar grande. Um dia, depois de uma manhã cheia de corridas, parei o carro em frente à casa, desliguei o motor e fiquei ali sentado, olhando o portão, as plantas no quintal, o varal com roupas estendidas, o barulho alegre das crianças brincando. Eu respirei fundo e pensei, como a vida pode mudar, né? De um barraco de lona, com fome, frio e dívidas, para isso aqui, uma casa, um carro, dignidade. E não consegui segurar as lágrimas. Maria viu e saiu correndo, preocupada. Pedro, tá tudo bem? Eu sorri, ainda com os olhos marejados. Tá sim, Maria, é só, gratidão. Ela se sentou ao meu lado e ficou ali, em silêncio, me abraçando. Naquela noite, enquanto jantávamos juntos, Maria comentou: Pedro, tô pensando numa coisa. O quê? Acho que a gente devia ajudar outras famílias, como fomos ajudados. Eu parei, pensativo. Como assim? Sei lá, a gente podia doar umas mudas da horta, fazer sopa para os vizinhos que ainda estão passando necessidade, ou até arrecadar roupas. Aquilo mexeu comigo. Você tem razão, Maria, a gente recebeu tanto, tá na hora de retribuir. E assim começamos. No sábado seguinte, Maria preparou uma grande panela de sopa e chamamos algumas famílias do bairro que ainda viviam com dificuldade. Venham, tem para todo mundo. Gritávamos na rua. As crianças ajudavam a servir e, aos poucos, fomos reunindo as pessoas, não só para matar a fome, mas para conversar, acolher. E eu percebi que aquele ciclo de ajuda, que começou com o Amado Batista, não podia parar em nós. Passados alguns meses, recebi outra ligação do próprio Amado. E aí, Pedro? Como tá a família? Tá bem demais, seu Amado. E o senhor? Tô bem também. Queria saber se você topa vir aqui na fazenda passar um final de semana com a família. Tô organizando um encontro com outras pessoas que ajudei, pra gente se conhecer, trocar histórias. Eu arregalei os olhos. Nossa, seria uma honra, seu Amado. Então se prepara, quero ver vocês aqui. Desliguei e contei pra Maria, que ficou eufórica. Meu Deus, Pedro! Vamos conhecer a fazenda do Amado Batista. E assim começamos a nos preparar para mais uma aventura. A viagem foi incrível. Pegamos a estrada cedo, com as crianças animadas no banco de trás, cantando e fazendo piada. Chegamos na fazenda e fomos recebidos com um abraço caloroso pelo próprio Amado. Bem-vindos, minha gente! E que lugar lindo! Um pedaço de paraíso, com lago, cavalos, árvores frutíferas. As crianças se acabaram de brincar. Passamos o dia conversando com outras famílias, todas com histórias parecidas com a nossa. Dificuldades, superação e, claro, muita gratidão. Em determinado momento, Amado nos reuniu ao redor de uma fogueira e disse: Eu sempre acreditei que ajudar o próximo é a maior riqueza que alguém pode ter. E ver vocês aqui hoje, felizes, com suas famílias, me dá certeza de que estou no caminho certo. Todos aplaudiram e se emocionaram. Eu olhei para Maria, para os meus filhos e pensei: ele está certo. Na volta para casa, no silêncio da estrada, Maria segurou minha mão e disse: Pedro, nunca imaginei que a gente viveria tudo isso. Nem eu, Maria, nem eu. Mas agora, mais do que nunca, eu sabia, a vida tinha nos dado uma nova chance, e era nossa missão honrar essa oportunidade, vivendo com dignidade, gratidão e, principalmente, ajudando quem ainda precisava. E assim seguimos, com o coração cheio de esperança, saboreando cada pequeno detalhe dessa vida nova, que parecia um sonho, mas era bem real. O tempo passou, e aquela viagem à fazenda do Amado Batista ficou marcada para sempre em nossas memórias. As crianças não paravam de falar sobre o lago, os cavalos e os amigos novos que fizeram. Maria, emocionada, comentou diversas vezes sobre a generosidade daquele homem, que transformou a nossa vida e a de tantas outras famílias. Voltamos para casa com a alma lavada e o coração ainda mais cheio de gratidão. Os dias seguiram tranquilos. O trabalho como motorista estava cada vez melhor, Maria vendendo seus temperos, e as crianças crescendo, felizes, com saúde e dignidade. Aquela casa, que antes parecia um sonho distante, agora era nosso lar, com paredes fortes, e mais do que isso, com uma base sólida construída com amor, esforço e, claro, muita ajuda. Um dia, enquanto regava a horta no quintal,
parei e olhei ao redor. As plantas viçosas, o varal cheio de roupas coloridas, o portão novinho, o carro estacionado. E então me lembrei do homem que eu era há pouco tempo. Pedro, o homem endividado, morando de favor, sem esperanças, que dormia e acordava sem saber se teria o que colocar na mesa para os filhos. E agora, ali estava eu, de chinelo, regador na mão, sorrindo sozinho, agradecido por cada nova oportunidade. Naquele mesmo dia, Henrique, o assessor do Amado, me ligou mais uma vez. Pedro, o Amado pediu para eu te avisar que ele está muito feliz em ver como você e sua família prosperaram, e disse que, se um dia quiser trabalhar em uma das fazendas dele, tá de portas abertas. Eu ri, emocionado. Fala para ele que sou eternamente grato, mas agora tô bem aqui, com minha família, construindo nossa história. Henrique sorriu do outro lado da linha. Ele vai ficar feliz em saber disso. Você é um exemplo, Pedro. As palavras dele ecoaram na minha cabeça por dias. Você é um exemplo. Nunca pensei que um dia ouviria algo assim. Sempre me senti pequeno, invisível, sufocado pelas dívidas, pela pobreza, pelo medo. Mas agora eu era alguém que, com a ajuda certa, com a mão estendida no momento mais difícil, conseguiu se reerguer. E essa é a grande lição que a vida me ensinou. Alguns meses depois, Maria e eu decidimos ampliar a nossa iniciativa solidária. Além da sopa nos sábados, começamos a organizar arrecadações de roupas e alimentos com a ajuda de amigos e vizinhos. Pedro, se hoje temos o que temos, é porque alguém acreditou na gente, dizia Maria, com os olhos brilhando. E agora é a nossa vez de acreditar nos outros, eu completava. E assim, de pouquinho em pouquinho, ajudamos famílias a atravessarem seus próprios desertos, como nós atravessamos o nosso. Em uma dessas tardes, depois de entregar algumas cestas básicas, sentei na varanda com Maria e ficamos olhando o pôr do sol. Aquele céu alaranjado parecia pintar, com delicadeza, o final de um ciclo. Maria, encostada no meu ombro, perguntou: Pedro, você ainda pensa naqueles tempos difíceis? Suspirei. Penso, Maria, e vou te dizer, nunca quero esquecer. Porque foram eles que me ensinaram o valor de tudo que a gente tem hoje. Ela sorriu, apertou minha mão, e ficou em silêncio. Eu completei. Sabe, eu aprendi que, às vezes, a vida só precisa de uma mão estendida, de um gesto sincero, para mudar completamente. O Amado Batista foi essa mão para nós. Ele viu além das nossas dificuldades, acreditou quando ninguém mais acreditava. Maria assentiu. E agora a gente segue fazendo o mesmo. Sorri. Porque no fim das contas, o que importa mesmo é isso: ajudar o próximo, sem esperar nada em troca. É isso que dá sentido à vida. Algumas semanas depois, recebi uma mensagem no celular. Era um vídeo do Amado Batista, gravado especialmente para mim e minha família. Pedro, Maria, Luana, Lucas, fico muito feliz em ver a transformação de vocês. Continuem assim, firmes, ajudando quem precisa. O mundo precisa de mais gente como vocês. Um grande abraço, com todo carinho. Mostrei o vídeo para a família, e, claro, todos se emocionaram. Papai, o Amado lembrou da gente. Eu ri, abraçando os pequenos. Lembrou sim, e sempre vai lembrar. Hoje, quando passo pelas ruas do bairro, as pessoas me cumprimentam com respeito. Muitos me param para perguntar como conseguimos dar a volta por cima. Eu sempre digo: foi a mão de Deus, e a generosidade de um homem bom, que escolheu mudar nossas vidas. E acrescento: mas também foi a nossa vontade de não desistir, de seguir em frente, de acreditar. E é com essa mensagem que eu encerro essa história, amigo ou amiga que me escuta agora. Nunca subestime o poder de um gesto de bondade. Ele pode transformar vidas, como transformou a minha. Se você tem a chance de ajudar alguém, não pense duas vezes. Às vezes, o que para você é pouco, para o outro é tudo. E lembre-se, a verdadeira riqueza da vida não está no que se tem, mas no que se compartilha. Agora me conta aí nos comentários, o que você achou dessa história? Você também acredita que ajudar o próximo é o que dá sentido à vida? Se você se emocionou, se inspirou ou simplesmente gostou de acompanhar cada capítulo dessa jornada, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma das próximas histórias emocionantes que trago por aqui. Muito obrigado pela sua companhia até aqui, e até o próximo vídeo, com mais histórias que aquecem o coração.